E aí, pessoal, eu sou o Daniel Cúrio e esse aqui é mais um Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o apoio da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Rádio Roquete Pinto, que traz os bastidores da segurança pública com quem faz acontecer. A cada 15 dias abordamos alguns casos de investigações e operações emblemáticas dos últimos anos. Nessa semana, o assunto é a retomada do território do Complexo do Alemão. Em novembro de 2010, o Brasil parou para ver as forças de segurança do Rio de Janeiro ocuparem um espaço que vinha sendo dominado pelo tráfico de drogas. Era o mais importante passo de um grande projeto que prometia pacificar que estavam sob o jugo de organizações criminosas. 12 anos depois, qual é o legado dessa grande operação? Para conversar sobre uma das ações policiais mais marcantes da história do Rio, diretamente do estúdio da Biblioteca Parque da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, estão aqui o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Alan Turnovski. Boa tarde a todos. O subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, delegado Ronaldo Oliveira. Boa tarde. E o delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, Dr. Márcio Braga. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante a gente citar o papel que cada um teve nessa operação 12 anos atrás, né? Já passou bastante tempo. O Dr. Alan Turnovski era então o chefe de polícia, correto? O Dr. Ronaldo Oliveira era o chefe do Departamento Geral de Polícia da capital. Especializada. Já era especializada nesse momento. E o Dr. Márcio Braga era delegado assistente da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Como é que era esse Rio de Janeiro de 2010 e por que foi tão importante retomar o alemão nesse momento? O Rio de Janeiro, nessa época, vivia o ápice do projeto das UPPs. E o projeto vinha em andamento, os territórios, as comunidades vinham sendo, na época, utilizavam o nome pacificados, e isso fez com que houvesse uma reação da principal facção criminosa que dominava esses territórios, o Comando Vermelho. Em determinado momento, o Complexo do Alemão não estava ainda planejado a entrada nesse local, mas começaram ataques a ônibus, queima de ônibus, alguns ataques a prédios públicos no Rio de Janeiro, e todas as ações saíam de dentro do Complexo do Alemão. Porque o Complexo do Alemão, quem conhece, sabe que, na verdade, são 5 colinas muito próximas, e você, para operar no Complexo do Alemão, você tem que ocupar as 5 colinas. Porque você, de um morro, você pode ser alvejado no morro em frente. E você está num beco, andando num beco, e de repente você toma um tiro do morro da frente. Então, para você operar nesse terreno, você tem que tomar os 5 terrenos. Então, uma operação no Complexo do Alemão, você te exige pelo menos 1.000 homens. Então, por essa dificuldade, todas as grandes lideranças dessa facção se encontravam no Complexo do Alemão, cada um com seu grupo armado. Então, a dificuldade lá era que não era um enfrentamento de apenas os criminosos do Complexo do Alemão. Teve uma operação um pouco antes da tomada, que a gente ficou lá um dia inteiro, e no final da operação, quase no final do dia, a gente não parou de trocar tiro. Por quê? Porque a gente batia com o bonde do Adeus, batia com o bonde de Manguinhos, batia com o bonde da Mangueira, batia com o bonde da Vila Aliança, e o tempo todo, um só grupo da polícia batendo de frente, trocando tiro com vários grupos separados. Então era uma operação muito difícil. Então tudo que acontecia no Rio de Janeiro, eles corriam para lá, estava muito forte, e eles ousaram acreditar que a polícia não mais entraria ali, tamanha a quantidade de bandidos lá existente. E aí vem a decisão da tomada do Alemão. Eu imagino que, apesar desse pouco tempo, o senhor comentou que não era uma coisa que estava exatamente planejado para aquele momento, mas que deve ter tomado ali uma grande equipe, muito estudo para fazer isso. Como é que foi, quanto tempo durou exatamente esse planejamento da operação e como foi distribuída a equipe? A questão do planejamento, todos nós aqui,
nós estávamos no departamento de polícia especializada desde 2003. Então, de 2003 até a tomada alemã, que foi 2010, a gente já estava operando no Rio de Janeiro, o mesmo grupo. Doutor Ronaldo, doutor Rodrigo, eu, doutor Oliveira, doutor Márcio e outros, doutor Herold, doutor Jader, vários delegados que já operavam no Rio de Janeiro durante anos. Então, o próprio alemão, a gente já tinha operado várias vezes lá, inclusive junto com a Polícia Militar, numa operação um pouco antes, um ano antes. Então, a gente já sabia operar ali. O que tinha que ser definido era que ali era o momento de se colocar todas as forças para operar, porque pelo tamanho do alemão, necessitaria que a Polícia Militar tivesse um efetivo para aquela ocupação muito grande. E naquele momento não tinha, tanto que no início do alemão, quem entra é o Exército. Só posteriormente ele passa o território, o domínio do território, para a Polícia Militar. Então, na verdade, a gente tinha condições de operar, mas, tendo em vista a grandeza do alemão, a gente necessitava, naquele momento, de um apoio federal. Doutor Ronaldo, o senhor esteve lá em loco, entrou na comunidade, e eu imagino... Bom, para quem está de fora, para quem não vive o dia a dia da polícia, é bastante difícil imaginar como é que é entrar numa área dessas, um território em que tem pessoas que estão contra você, que vão atacar e tudo. Como é que é a cabeça de quem entra naquele momento? As pessoas que estão ouvindo aqui têm que entender o que é o alemão, né? O alemão é um bairro onde você tem 13 favelas, como o secretário falou. Você tem 13 favelas e do lado desse bairro existe também o Complexo da Penha, que também tem mais 13 favelas. Aliás, são 26 favelas ali, praticamente da mesma facção criminosa. Então é um local altamente complexo de operar. E eu digo que a operação do alemão ela não começou naquela data. Para mim, a operação do alemão ela começou, como o secretário falou, lá por volta de 2002. Desde dessa época, as mesmas equipes já faziam incursões no alemão. Então a gente tinha por hábito o seguinte: toda vez que ia no alemão, o secretário, que era diretor do DGPE na época, falava: você vai sempre pelo coqueiro. Eu entrava pelo coqueiro. O coqueiro era uma subida que dava na parte alta. O Rodrigo entrava pela Joaquim de Queiroz, ou seja, cada um entrava num canto e cada um passava a ser conhecedor daquele terreno. Então isso desde 2002. Você vai ver a prisão aí do Elias Maluco, foi lá no complexo. Você vai ver prisões, posso dizer aí, Cobra, que foi preso, que era do alemão, Bertinho de Vigário-Geral do alemão, o PQD, acabamos de falar agora aqui, era oriundo do alemão, ou seja, então Pitbull, vários traficantes que estavam ali escondidos, porque era daquele complexo. Então, quando a gente operava ali, é a mesma coisa que se você chamar você para minha casa e você pedir para ir ao banheiro. Você não vai saber onde é. Agora, se você for 10 vezes na minha casa, você já vai saber onde é o banheiro. É o que a gente fazia lá. Então, a gente ia várias vezes, a gente operava diversas vezes no mesmo local e eu já sabia exatamente o mesmo sufoco que eu pegava sempre. Eu, por exemplo, eu pegava uma subida do coqueiro, onde os marginais botavam óleo na pista, o caveirão não subia, a gente tinha que ir desembarcado para chegar em cima, para poder a parte de baixo entrar. E do outro lado também, que era o chamado Morro do Central. Então, a gente tomava a parte alta e pro de baixo chegar, porque tinha um lugar chamado Largo do Bulufa, que era o coração do alemão. Então, para a gente chegar a isso, para o pessoal chegar de baixo, entendeu? Ou seja, então são várias ações que foram feitas durante vários períodos, várias incursões, perdemos policiais, fizemos ações prendendo gente. Ou seja, no dia da operação que nós tomamos o alemão, a satisfação, porque não foi ali poucas, foram quase 10 anos operando ali. Então, quando a gente conseguiu tomar aquele território, foi um alívio e assim, vamos dizer, sentindo um dever cumprido, sabe? Ainda mais que tinha policiais que morreram ali. Então a gente tinha dever nas famílias. Você falou da morte, eu me lembro da morte do Mondaini. Ele morreu exatamente no alemão. E quando ele foi ferido, uma das cenas, eu estava até nesse momento, eu estava com o Rodolfo da Band hoje, era novinho. Estava comigo nessa operação lá atrás. Aí o Mondaini toma um tiro
E aí uma cena que nunca saiu da minha cabeça é a gente levando o mundo, tirando o Mondaini da linha de tiro dos caras, dos criminosos, levando ele para cima, e aí tinha que resgatar ele de helicóptero, e muito difícil operar de helicóptero. E aí, cara, vem o Adonis com um águia da Polícia Civil baixinho, e de repente, porque quando o helicóptero está de baixo para cima, você não ouve o barulho do helicóptero. E daqui a pouco eu vejo o helicóptero surgindo assim, o Adonis bota exatamente o tamanho, no ser necessário, para botar ele no terreno, na altura da maca. Ele entra no terreno, ele desce e vai embora. Então, assim, se ele levantasse mais 5 metros, ele era alvejado. Então, assim, uma perícia espetacular do piloto tentando salvar a vida do Mondaini, mas infelizmente o tiro realmente tirou a vida dele. Então, assim, quando o Ronaldo fala de resgatar aquilo ali, quem viveu essas lutas, e não só lá em outros lugares, realmente deu assim um prazer enorme pra gente tirar eles de lá e deixar a comunidade livre de criminosos. Uma satisfação, né? Foi acho que foi o sentimento de todo mundo. Dever cumprido, e todo mundo assim, se abraçando, sabe? Depois de tomada, porque era um território muito difícil. Eu estou te falando, mais de 26 favelas ali do complexo todo. E como o secretário falou, a gente, para ter um efetivo ali, era complicado. Muito difícil o trabalho ali. Puxando pela memória, eu não consigo me lembrar de nenhuma operação maior do que essa. Essa de fato foi a maior operação do Estado? Tem alguma que chegou perto disso? Não, porque na verdade essa pelo tamanho do território a ser ocupado, a gente teve que fazer um planejamento de muita integração. Na tomada do Alemão, a gente tinha as Forças Armadas, Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, PRF, operando no terreno. A gente tinha, na área de integração da inteligência, você trazia aí nos Ministérios Públicos, Federal e Estadual, você trazia a Agência de Inteligência, a ABIN, você trazia a Inteligência da Polícia Civil, a Inteligência da Polícia Militar. Então, na verdade, você tinha todos os órgãos envolvidos nessa operação, sem contar, se a gente pegar os outros entes públicos, que é a prefeitura, que veio com todo equipamento de limpeza de águas pluviais para entender a planta, né? A planta da localidade, porque numa operação anterior a gente tinha perdido os criminosos em fuga, exatamente porque eles fugiram pela rede pluvial, e aí a gente não tinha planta. Então, assim, a gente foi muito preparado para essa operação, porque a gente já operava lá e já tinha visto nossos próprios erros. Então, assim, não teve e nem vai ter. E digo mais, se você lembrar o resultado dessa operação, também a gente não vai ter outro igual. Foram 40 toneladas de maconha numa única operação. Fuzis e armas foram mais de 1.000 numa única operação. Por quê? Porque, como eu falei, lá era o bunker dessa facção. Então, todos levavam o seu entorpecente para lá e de lá distribuíam formiguinha para suas regiões. Lá estava tudo, lá estava todas as armas, lá estava toda a droga praticamente de boa parte da facção. Então, era um momento que tinha que ser feito, porque era dali que era o bunker do mal, o bunker de criminoso, de traficante. Doutor Márcio Braga, o senhor estava então na época na CORE, que é a Força de Elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O que você se lembra da atuação nessa operação? Essa atuação foi bastante emblemática, assim, pessoal, de caráter pessoal, por 2 motivos. Primeiro, o sentimento realmente pelo que o doutor Ronaldo falou, o sentimento de pertencimento, da felicidade do que a gente conseguiu tirar aqueles criminosos de lá, né? A sociedade, eu lembro, uma semana depois, a sociedade batia palma quando a gente passava na rua. Isso aí é uma coisa que até hoje eu não consigo esquecer. Acho que a tomada do Alemão, para mim, foi um dos dias mais importantes que eu tive dentro da Polícia Civil. Um dos dias mais felizes que eu tive foi em relação àquela operação. Em si, em relação à tomada do Alemão, a gente estava operando a CORE, basicamente, praticamente todos os dias a gente estava operando. A gente fez uma operação grande na sexta-feira,
que foi na Vila Cruzeiro, inclusive juntamente com a PM já estava lá. Essa operação propriamente dita da retomada do Alemão foi num sábado, não foi isso? Não, a do Alemão foi domingo. Foi domingo, tá? Me lembrava que era no fim de semana. Isso, aí a gente foi na Vila Cruzeiro antes, e eu lembro que tinha o blindado da Decode, da Core, eu estava no primeiro blindado, e assim que eu desci do primeiro blindado, já tinham 4 morteiros de bocal no chão. Assim, para você ver o poderio bélico deles, que eles dispensavam no chão. Tinha diversos morteiros no chão. E a gente tomando cuidado, né, para ninguém efetuar nenhum tipo de disparo ali. E outra coisa que também que eu não consigo deixar de esquecer é que na época dessa semana crítica, né, anteriormente do disparo, até chegar no domingo, a minha esposa estava internada, estava com problema renal. E assim, eu ia para operação, dormia no hotel, praticamente equipado, já saía do hotel, do hospital, e saía do hospital direto para a operação. Então foi uma semana para mim crítica nesse sentido, de ter que chegar cansado, ficar ainda dormindo no hospital e partir direto para uma operação de madrugada. O poderio bélico deles era enorme, porque no dia realmente que a gente tomou, que a gente entrou pela Joaquim de Queiroz, que a gente tinha a missão de chegar lá no Largo do Bolufo, ali Areal, eles iam dispensando as armas, a gente ia encontrando fuzil no chão, entorpecente, qualquer lugar que a gente entrava, a gente arrecadava entorpecente ou fuzil ou granadas. Então, foi o que o secretário falou, muita coisa foi encontrada, mais de 1000 tipos de armamentos diferentes, entre fuzis, pistolas e revólveres, entorpecente com 40 toneladas, né? Só de maconha, 1 tonelada de cocaína. Só de maconha. Só de fuzis foram quase... Não sei se foram 600 pistolas ou 600 fuzis, eu não tenho o número na cabeça certo, mas eu sei que foi muita arma. Foi muita arma. Assim, eles estavam seguros ali, eles achavam isso. Os criminosos achavam que ali a polícia não entraria de forma nenhuma. E realmente no dia que a gente foi fazer essa operação, eu lembro bem que o Rodrigo não tinha blindado para todo mundo, o blindado Clanf, né, que eu digo da Marinha, não tinha como todo mundo entrar com aqueles Clanfs. Alguns iam ter que entrar a pé. E assim, o Rodrigo falou, vou entrar a pé pela Joaquim de Queiroz. Eu prontamente, como eu era assistente ali da Core, eu falei, prontamente me prontifiquei, e outros também se prontificaram a entrar a pé pela Joaquim de Queiroz, mas assim, a gente não sabia o que a gente ia encontrar. A gente podia entrar, na minha cabeça a gente ia entrar e alguns colegas iam acabar falecendo, mas a gente está pronto para isso, a gente é vocacionado para a polícia. Se tiver perder a vida, vai perder a vida, em razão do nosso serviço, mas a gente cumpriu a missão. Entramos, graças a Deus foi mais fácil do que... O Márcio falando da Joaquim de Queiroz, eu trago um ano antes, na verdade, 1 ano e meio antes, o doutor Pedro, veio visitar, aproveita e senta que você tem história, participou, né? E aí? Tudo bem? Senta aí, cara. Chegando aqui no estúdio agora, o delegado Pedro Medina, diretor do Departamento Geral de Polícia do Interior. Na época estava onde lá? Era diretor do combate à droga. Você tinha me dado a titularidade. Era aqui a DRE hoje. A DRE hoje, que é a DRE entorpecente. Entorpecente. E 1 ano e meio antes, voltando, a gente tinha feito uma operação só com a Polícia Civil, com mais ou menos 300 homens. Foi aquela operação que eu falei, que a gente ficou o dia inteiro trocando tiro e a gente percebeu que o tamanho do alemão e a força do alemão, a Polícia Civil não dava mais para operar sozinho. Aí eu me reuni, eu me lembro como se fosse hoje, na padaria. Eu, Oliveira, Marco Jardim e o Álvaro, os 2 comandantes da PM. Falamos assim, cara, a gente precisa do apoio de vocês pro alemão. Aí eu cheguei, só que dessa vez a gente quer uma operação diferente. Isso antes da tomada do alemão, 1 ano antes. A gente precisa dos melhores homens da Polícia Militar, os melhores homens da Polícia Civil, todos juntos na Joaquim de Queiroz. E aí eles... Porque como é que funcionava uma operação da PM? O cara do 16º ia para uma área tal, a outra equipe do 14º ia para outra área, do BOP... O que a gente fez? Cara, vê quem são os melhores. Reúne os melhores. Reuniram 40 homens da Polícia Militar, nós reunimos os nossos principais combatentes e fomos juntos na Joaquim de Queiroz. Essa operação, 1 ano antes da tomada do alemão, eles levaram quase 3 horas para tomar a Joaquim de Queiroz. Chegaram no Areal. Foi para tomar o Areal. Foi uma das batalhas, a gente pode dizer batalhas, mais difíceis que eu vi. A gente estava com os nossos melhores combatentes do mano a mano, do beco a beco.
E mesmo assim os caras demoraram ali horas. O final dessa operação do Alemão na época, a gente teve 19 mortos. Foram 19 mortos em confronto de traficantes e graças a Deus nenhum policial saiu ferido dessa vez. E assim, então quando ele diz, o Márcio, que a expectativa da Joaquim de Queiroz era muito ruim, apesar da gente saber que a gente tinha como passar, mas a possibilidade realmente de a gente ter um policial ferido era muito grande. Então, a gente veio com essa cabeça, preparado para o pior, né? Exatamente, a gente foi preparado para o pior. Assim, graças a Deus, acabou que os criminosos recuaram, eles acabaram fugindo, largando todo o armamento para trás, tudo que eles tinham, né? E foi o que aconteceu. E lembrando, a gente tinha uma dificuldade enorme ali em comunicação. A gente, para comunicar, o meu pessoal que estava no local, o outro pessoal que estava... A gente não conseguia. A Nextel ali era horrível de falar, não sei se você lembra disso. Sem sinal, os rádios que a gente... a gente tentava usar o ponta a ponta, mas também não funcionava. Não batia. Então a gente era um local muito grande, com várias entradas, várias favelas diferentes, onde a gente quase não tinha contato com uma equipe do outro. E para você coordenar isso é muito difícil, porque... entrada horário de saída, horário de chegada, de saída, movimentação, socorro, solicitação de helicóptero, ou seja, essa dificuldade só sente quem participa. Porque a gente vê aí, cara, depois que aconteceu tal, são de gente fazendo livro, falando, acontecendo, mas não estava ali, não sabe o que aconteceu, não sabe nada. Eu fico até rindo, né, cara? A gente vê assim, as coisas assim, cada um falando umas as coisas assim que fala, cara, é impossível, cara, os caras não têm essa visão. Mas uma coisa que eu acho bastante importante, que poucas pessoas falam, é que, né, antes de setembro, doutor, né, o nosso secretário, doutor Alain, eu estava na CORE, ele me botou na DECODE com a missão de monitorar essa facção. E se você for comparar aí com outros estados, a gente estancou esses atos de terrorismo em 3 dias. Então, antes da invasão, eles estavam começando a botar fogo em vários ônibus. E os trabalhos de inteligência que as delegacias especializadas estavam fazendo possibilitaram asfixiar essas ações terroristas. Para ter ideia, tinha dias que a gente tinha informação que 100 homens estavam descendo pela Canitá para botar fogo em ônibus. Eu ligava para o doutor Alain. Canitá é o outro lado. Aí ligava, botava as patrulhas de choque e tudo. Então, realmente, essas ações orquestradas de inteligência, conciliadas com as ações operacionais, possibilitaram, sim, eles perceberem que a gente não estava de brincadeira e eram ações de inteligência voltadas para esse êxito. Você está falando então de inteligência, só para você ter uma ideia da complexidade da operação, um pouco antes da invasão, familiares das principais lideranças dessa facção lá no Comando Vermelho tiveram seus bens apreendidos e familiares presos por lavagem de dinheiro, desestabilizando completamente os líderes da facção. Então, assim, foi uma série de ações, entendeu? Muito integradas. É bom que a gente fale com a Polícia Militar, com o BOP, com o Choque, com as equipes de terra deles, que também estavam bastante empenhados em resgatar aquele território. Na época, né? Mário Sérgio, comandante Mário Sérgio. O comandante Mário Sérgio também foi importante, parceiro. Em relação até essa que o doutor Pedro falou da inteligência, a gente, voltando da Vila Cruzeiro, na sexta-feira, o doutor Pedro tinha informação de inteligência que alguns tinham ido para a área do Jacaré. A gente acabou fazendo uma operação, até tinha o quê? 20 homens só, né? A gente tinha uns 20 homens só. Fizemos uma operação a CORE com a DECODE, na época, e acabou tendo um confronto, 7 vieram a falecer, que eram dali oriundos do complexo. Esse aqui é o Domingo de Lei que vocês estão ouvindo e dá para perceber que a casa hoje aqui está muito cheia. Nós estamos com o secretário Alan Turnovski, com os delegados Ronaldo Oliveira, Márcio Braga e Pedro Medina. E a minha pergunta vai justamente para o delegado Pedro Medina. O senhor estava então à frente aí da Delegacia de Combate às Drogas. A gente já comentou um pouquinho antes do senhor chegar a quantidade de drogas que foi encontrado. Isso era uma coisa que a delegacia já tinha noção ou também surpreendeu? A realidade é que aquela região tornou-se um verdadeiro quartel-general do tráfico de drogas do estado do Rio de Janeiro. E para você ter ideia como foi necessária a realização dessa operação, todas as lideranças de tráfico de droga do Rio de Janeiro se homiziavam no interior do complexo. E os carregamentos que vinham dos outros estados, né, de cocaína e maconha,
eles iam com direção para o Complexo do Alemão e de lá eram distribuídos. Para você ter ideia, nessa operação, a gente conseguiu encontrar uma série de... Na realidade, até eu instrumentalizei isso em alguns inquéritos, que era o quê? Em questões empresariais, o Complexo do Alemão ele funcionava como uma base de produção, em que as drogas já saíram de lá até endoladas para outras comunidades. E a gente teve a oportunidade de encontrar 5 bases de produção, de indolação de droga, né, e beneficiamento de material entorpecente. Então, realmente, eu acredito que as quantidades... eu me lembro que uma equipe minha, só de fuzil .30, a gente apreendeu 13. Eu estava falando aqui, foram 40 toneladas de maconha, isso. Mais de 1.000 armas apreendidas numa única operação. Isso. Fuzil, acho que foram 500 e pouco. Sendo que a Polícia Civil foi responsável pela apreensão de 2/3 desse material, de arma. A gente trabalhou bem. Porque a gente chegou antes lá no Areal. Essa, sem dúvida, foi uma das operações mais cobertas pela mídia, né? Eu me lembro que a gente foi acompanhando em tempo real pela televisão tudo o que estava acontecendo. E aí a gente, com isso, acabou tendo uma série de imagens que ficaram icônicas ali. Uma delas é dos traficantes ali fugindo para uma área ali de mata, uma trilha ali feita na mata, para uma outra comunidade. E na época isso foi visto como uma coisa natural, né? O poder da polícia que está entrando ali, fazendo com que eles tivessem que fugir. Secretário, o senhor acha que se fosse hoje a cobertura seria diferente? Teria uma cobrança de por que a polícia está deixando os criminosos fugirem por ali? Na verdade, essa imagem que o Rio de Janeiro, o Brasil e até parte do mundo ficou na cabeça, que era a gente tomando a Vila Cruzeiro, um dia antes, e aí os traficantes fogem por cima dos morros, da colina, em direção ao Complexo da Alemão, que tinha uma passagem por cima. E aí estava o helicóptero de uma emissora filmando essa fuga, e tinha um helicóptero nosso também filmando, mas só que não era o operacional de combate, era o Esquilo, que não é blindado. E um detalhe desse dia é que muitas pessoas falaram assim, por que o blindado, o helicóptero, o sapão, né, que a gente chama, o Rio, não agiu para pegar e tentar cercar eles? E o detalhe era que naquele momento o Rio estava buscando armamento nas Forças Armadas, então não tinha como operar. Então, assim, pegando a mimimi, e para poder operar na tomada do Alemão. Então a gente estava sem helicóptero. Porém, naquela época, voltando à sua pergunta, agora entrando na pergunta, a gente tinha um Rio de Janeiro unido. Não só as instituições policiais, Ministério Público, Forças Armadas, Poderes Executivo Municipal, estadual e federal, mas a gente tinha uma coisa muito importante, que era o apoio da mídia que acreditava nesse projeto. Então, quando houve aquela fuga, que a gente toma a Vila Cruzeiro e eles vão para o Alemão, aquilo foi tratado como uma fuga desesperada de bandido para um território, mais um território sendo ganho pelo Estado. Me lembro que nos jornais mais populares era corre vermelho, como se o comando tivesse corrido da polícia. Então, é aí que nasce o fortalecimento da polícia, da sociedade e o enfraquecimento dos criminosos. Porque eles vão tomando... É uma guerra de mídia, que toda guerra tem, que é você dominar a mídia para enfraquecer o inimigo. Hoje não. Hoje eu tenho certeza que se a gente tivesse a mesma fuga desesperada desses criminosos, eu tenho certeza que seria tratado como uma falha operacional que permitiu que criminosos fugissem para um outro morro. Mau planejamento. E tanto o planejamento, e isso é importante, que quando ele falou aqui, a gente saía na rua, era aplaudido. Isso vale mais do que qualquer salário ao policial. Isso vale mais do que qualquer prêmio, qualquer medalha que você possa dar. A sociedade está reconhecendo nele o esforço que ele falou, saía não virava à noite, virava lá para ir a esposa doente, sai do hospital, vai. Isso é a vida de todo mundo num momento desse. Então, assim, quando a gente vê que está sendo reconhecido, aí a gente vê ao mesmo tempo um colega falecendo, o outro fala, cara, mas eu estou sendo reconhecido desse perigo que eu corro. Hoje, a gente corre o mesmo perigo e a gente não tem o apoio
de boa parte da mídia que, infelizmente, esquece de proteger a sociedade do local e passa a proteger aquele menos de 1% que se tornou criminoso, como se eles não tivessem oportunidade, como se a questão social e econômica fizesse alguma diferença. Na minha opinião, eu tenho certeza do que eu vou lhe falar agora. Quando você vai numa rocinha que tem 120 mil pessoas, você tem 500 bandidos, e você começa a defender que esses 500 criminosos têm todos os direitos, você simplesmente você retira o direito de viver como numa área formal da cidade dos outros 119.500 pessoas que lá vivem. Então, essas pessoas é que são oprimidas, essas que têm que viver sem criminosos. Ninguém tem o direito de colocar uma barricada na sua casa, de colocar fuzil na porta da sua casa, instaurar uma boca de fumo, fazer um baile de 3 dias e ainda terem pessoas que dizem que o traficante não teve oportunidade, quando ele lucra e destrói famílias com a venda de drogas. Então, assim, eu acho assim que quando se defende isso, se defende o lado do mal. Se você estiver do lado do bem, você tem que defender a comunidade, a sociedade que está sendo perturbada, e não esse pequena parcela, ínfima parcela, que foi para o crime. É a minha visão. Ainda falando de imagens icônicas da operação, tem aquele momento em que chega o helicóptero com a bandeira do estado do Rio de Janeiro. Como é que aquilo dali surgiu na história? Essa aí é a segunda bandeira, tá? Que a bandeira... A primeira bandeira foi a minha, não foi essa bandeira do helicóptero. O helicóptero foi a segunda. Eu só sei que pediram, né? Na época, o doutor Rodrigo, nós estávamos lá no alto, aí teve comunicado com o secretário, que foi solicitado, né, para buscarem uma bandeira numa delegacia e encaminhar lá para o teleférico. E a única coisa que a participação que eu tive foi que me deram uma bandeira fechada e eu entreguei no saco e eu levei pra cima. Todo mundo tem a imagem, né, do helicóptero com a bandeira do Estado sobrevoando o Alemão. Acho que todos nós ficamos emocionados quando a gente viu nos jornais essa tomada, essa volta olímpica, né? Mas, na verdade, isso não foi programado. Eu não participei no campo dessa operação. Eu estava no gabinete de crise. Bastidor. Estava no gabinete de crise lá junto com o governador, com os comandos da Força Armada, todos estavam lá no palácio, vendo a operação, e ali, se tivesse que tomar alguma decisão, a gente tomava. E aí, num determinado momento, o governador vira nessa mesa, uma mesa enorme, acho que dá umas 40, 50 pessoas nessa mesa de reunião, diz assim: temos que levar a bandeira do Rio e colocar ela no teleférico. A bandeira do Rio e do Brasil. Beleza. Liguei para o Rodrigo, falei: Rodrigo, toda delegacia tem 3 bandeiras: Brasil, Estado e Polícia. A Brasil é uma verde e amarelo, fácil, e outras são parecidas, né? Branco com azul. Beleza. Rodrigo pega o delegado, entrega para o Rodrigo 2 bandeiras e a gente leva para o teleférico. Chega lá no teleférico, bota a bandeira do Brasil e bota a bandeira azul e branco. E, todo mundo aplaude, tomamos alemão, aquela comemoração naquela sala de crise, de operações. Aí daqui a pouco alguém olha e fala assim: essa bandeira não é do Rio de Janeiro não, essa bandeira é da Polícia Civil. Tô na operação, tô na sala, todo mundo olha para mim como se eu tivesse planejado colocar. Aí o governador: isso aqui é uma união, não existe essa bandeira. Eu falei: governador, vamos consertar ele. Aí ele ficou tão nervoso que ele levanta: vem comigo. Aí me leva até o gabinete, ele tinha uma bandeira enorme do Rio de Janeiro. Vou mandar o mototáxi levar essa bandeira lá agora. Eu falei: não, governador, a gente vai resolver, calma. Aí liguei pro Rodrigo, falei: Rodrigo, irmão, tu me botou numa situação que aquela bandeira é da polícia. Aí, Rodrigo, deixa que eu vou resolver. Sei que os caras deram um jeito. Falaram: a melhor maneira de chegar lá rápido é pelo helicóptero. E no nosso SAEC, né, que é a nossa base do helicóptero, tem uma bandeira. Os caras pegam aquela bandeira, amarram a bandeira para poder entregar no topo do morro e vem. Nisso, né, o cara tá chegando no Alemão, o Adonis, ele resolve dar uma volta olímpica. E aí ele pega, ao invés de entregar direto a bandeira, ele fala: não, vou dar uma volta olímpica com a bandeira. Ele faz aquele retorno e resolve dar aquela volta olímpica que ficou marcada na história. E naquela volta olímpica o governador vira na sala e fala assim:
porra, eu sabia que você ia fazer uma surpresa, ficou melhor do que se tivesse combinado. E aí todo mundo aplaudiu, eu consegui me safar, mas assim, não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu, a bandeira, e acho que quando o bem está unido, até o que dá errado passa a ser melhor do que seria se não tivesse combinado. Então essa história aí não foi nada planejado, e aí depois ficou a confusão, né? Quem pegou a bandeira? Não fui eu, aí não foi ninguém, né? Aí o Pedro já tirou o corpo dele hoje. Na opinião de vocês, qual foi o aprendizado que essa operação trouxe para a Polícia Civil de hoje? Pô, eu acho assim, que fica um recado, em primeiro lugar. Não existe um lugar que o Estado não entre no Rio de Janeiro. Eles já tentaram imaginar, quando eram muito mais fortes, toda a facção estava lá dentro, de que a gente não tomaria. E a gente vai, sim, se a gente se planejar, se a gente se unir, governos estaduais, municipais e federal, a gente entra em qualquer lugar no Rio de Janeiro. É óbvio que são muitas comunidades, eu não estou dizendo que a gente toma todas de uma vez, por causa do efetivo. Mas aonde a gente escolher, fica a lição para eles de que o território é da sociedade carioca, é do Brasil, não é deles. Eu acho que essa é a principal linha que a gente tem. É disputar com eles a retomada do território. E é nisso que eu acho que acerta o governo do Estado agora, no projeto Cidade Integrada, de não usar a palavra pacificação, porque isso é um processo, e sim de retomada de território. Eu acredito que, se não tivesse politizado esse processo, ampliado, e principalmente não tivesse as vaidades, afastado uma polícia de investigação, eu tenho certeza que a gente hoje teria um Rio muito mais seguro para a população. Hoje, o nosso trabalho com a Cidade Integrada é retomada de território, mas o principal, a reconquista da confiança daqueles que um dia acreditaram que o Estado ia tomar e nunca mais ia ter criminoso no local, e os criminosos voltaram, colocando os próprios moradores em risco. Então, esse resgate de confiança é uma dificuldade que a gente tem hoje, fruto desses erros de gestão do antigo projeto. Eu digo mais ainda, não só a parte operacional é muito importante, quanto maior a força, comprova que é menor a resistência. A gente já fez aqui, se juntar aqui, a gente já fez acho que mais de 50 operações no Alemão. Esse dia foi o dia mais tranquilo, porque é da força. Então a resistência foi quase zero. Por quê? A gente estava muito forte. Então isso comprova... O que é muito forte? Helicópteros da Força Armada, tanques das Forças Armadas, blindados da Polícia Civil, efetivo absurdamente maior. Então não tem como resistir. Quanto mais forte, mais equipamento eu tiver, menos confronto. Menos confronto. Isso aí é normal. Claro. Então, quando a gente faz uma operação aqui, que a gente quer uso de helicóptero, botar a força máxima, etc., é para isso. Porque quanto maior, mais força que você vai, menos tem a resistência, a população fica mais tranquila. Essa é o viés operacional da lição. Foi comentado aqui, então, que vocês têm mais de 50 operações juntos. Teve operação antes desse momento, teve essa operação, teve operação depois. O que difere o Complexo do Alemão antes desse projeto e o Complexo do Alemão hoje? Eu acredito que naquela época estava muito estigmatizado que eles eram um local, era um bunker deles, era intransponível, um local que nunca nenhuma força policial iria atingir. E a união dos esforços, o trabalho de inteligência das delegacias, a gente fez diferente, mostrou que era possível sim, e diante de um devido planejamento, ocupamos a comunidade sem danos para os policiais e nem para o lado oponente. Hoje, a certeza que eu tenho é que continua sim, porque em razão de algumas medidas aí adotadas, a gente vê uma dificuldade em operar nas comunidades, a gente tem que seguir uma série de pré-requisitos legais, e, logicamente, isso diminui a nossa fluidez de ações operacionais, isso é fato. Mas eu acho que foi muito importante, foi emblemática a ação feita naquela época, porque você encontrava ali tranquilamente 20 lideranças
expressivas do Comando Vermelho ocupando aquela localidade. Então, quando a gente ocupou aquilo da forma como foi feita, com a força máxima, né, essa união de esforços de todas as forças de segurança, realmente a gente deixou um recado, que a gente volta quando for necessário, com todos os recursos possíveis e disponíveis. Resumindo, acho que operacionalmente você hoje tem menos dificuldade porque é só uma facção do próprio Comando Vermelho, do alemão que está lá. Não são todas as lideranças naquele local. Por sua vez, dificuldade maior é em razão de restrições que só não nos permite a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalhar na excepcionalidade. E faz com que, não trabalhando no dia a dia, haja um aumento de barricadas, há um avanço de uma série de barreiras para que a gente consiga operar lá dentro. Além do que, a questão política, que naquela época a facção tinha um sonho de ser apoiado politicamente, e hoje eles têm realmente agentes políticos que apoiam, inclusive, a existência desses criminosos ali dentro, no sentido de que são pessoas que não tiveram oportunidade. Então há uma questão política, sim, mais forte, mas operacionalmente eu vejo um complexo mais leve. Claro que para o chefe de polícia civil, para o delegado titular de uma delegacia que está participando, delegado assistente também, existe do ponto de vista profissional, né, do cargo que ocupa, aquelas coisas que são importantes da operação. Mas claro que os policiais envolvidos, vocês como policiais envolvidos, também têm um pouco dessa visão. E aí eu queria saber um pouquinho de cada um, qual foi um momento marcante individualmente para vocês do que aconteceu lá. Eu tenho uma situação que eu passei, porque o que aconteceu? Quando a gente fez o planejamento operacional, na época, como eu te falei, em setembro eu tinha saído da CORE para ir para a DECODE. Então, na realidade, era uma grande equipe, né? Todos nós nos conhecíamos, os policiais de ponta já trabalharam comigo e eu montei uma nova equipe. E, dado o momento, a gente organizou a ação em três grupos de incursão, e o meu grupo ia ficar com uma área muito sensível, que era entrar pelo Beco da Central, que a gente ia pegar pelo Beco Central e ir até o alto da Pedra do Sapo, ia tomar o areal por cima. E dado o momento, a CORE, que ia participar conosco, se dividiu para ir parte para Joaquim de Queiroz. Então o meu grupo ali já ficou um pouco, hipoteticamente, fragilizado, porque diminuiu significativamente e é uma área sensível. Aí, dado o momento, o Rodrigo decidiu, falou, vamos dar entrada agora, 8 horas em ponto. Aí eu falei, pô, Rodrigo, cadê o aparato aí? Cadê os blindados que vão entrar por aqui? Ele falou, se vira, dá teu jeito. Aí eu falei, beleza. Aí meu discurso motivador da tropa foi o seguinte. Cheguei pro pessoal e falei assim, de duas uma. Ou estão querendo mudar a titularidade da DECODE, ou estão querendo oxigenar a CORE. Porque quem ficou comigo eram os velhinhos combatentes que estavam acostumados, né? Aí a gente falou, mas vamos aí, a gente não teve uma missão que a gente não conseguiu ir até o final. Vamos tirar de letra e vamos para cima. E graças a Deus a gente teve uma progressão muito exitosa, até por conta da experiência dos profissionais que me acompanhavam e que eram meus amigos, né? A gente fez uma incursão ponto a ponto, né? De artilharia subindo ponto a ponto e escorado, em vez de ir pela via principal, a gente foi pelo meio dos caminhos, né? Das vias paralelas secundárias que tinham de acesso ao alto da comunidade. Então, realmente foi um momento que a gente sabia, foi instado a se posicionar e em todo momento ninguém deu para trás, porque até então a gente não sabia o que encontrar. Porque você chegava assim, tinham carros e atrás do carro você via botijões de gás, para quando o blindado batesse, explodisse. Uma série de pegadinhas, de artimanhas, de táticas de guerrilha que eles estavam utilizando ali. E realmente para quem, né... Não sei teu lado ali na central, mas o meu tinha óleo na pista. O teu também devia ter, porque era subida. E por causa do caveirão não entrar. Acho que o doutor Pedro falou, acho que foi o sentimento principal que ficou para todo mundo ali. Primeiro que todos nós, praticamente, todas as operações, estávamos juntos. Geralmente a mesma galera, o mesmo pessoal que está sempre nos combates, nas operações, são os mesmos. Independente de sendo delegado ou tira. Geralmente são os mesmos que estão ali sempre na linha de frente. Então, assim, o importante, o que ficou mesmo, realmente foi isso.
os policiais imbuídos nessa vontade de realmente ocupar e tomar esse território, independente do que encontrasse na frente, mesmo que fosse com o sacrifício da própria vida. Então isso ficou marcado para mim. Assim, foi um dia que realmente eu não sabia se eu ia voltar para casa ou não. Isso ficou marcado para mim nesse sentido. E acho que foi o sentimento de todo mundo que estava lá na época. E engraçado, tipo assim, na nossa época, os nossos superiores, Rodrigo, Alain, Ronaldo, eles tinham esse espírito combatente e de união. Então, a polícia não tinha divisão de departamento, não tinha nada. Era uma. Não querendo dizer que agora não seja. Mas, tipo assim, naquela época a gente tinha muito e a gente tinha um fluxo de ações muito grande no estado. Um efetivo bem maior também. A gente ia, 3, 4 vezes por semana, todo mundo estava em favela. Tinha dia que eu ia em 2, 3 operações num dia. Exatamente. Então, tipo assim, eu só botava a bola em campo que a gente jogava. As equipes se olhavam e já sabiam o que cada um ia fazer. Já sabia até para onde ir. É exatamente isso. Não tinha comunidade que a gente não alcançava o nosso alvo. Graças aos nossos exemplos, é que realmente eles conseguiram inserir esse espírito em todas as equipes, entendeu? Então a gente sentiu um suporte muito grande, porque estava todo mundo junto. É a guerra do bem contra o mal. Então isso eu acho que são sentimentos que a gente sentia muito ali na ponta. E uma dificuldade, mas eu acho que foi até questão de dificuldade na hora do local, porque a gente combinou 8 horas de entrar. O Rodrigo entrava pela Joaquim de Queiroz, que é uma reta, para chegar no areal. Eu pegava a parte do coqueiro, que era a subida aqui, e o Pedro subia aqui também, pegava a central. Beco da central. O que a gente faz sempre fazia? Saía 15 minutos antes, sempre. Todas as operações lá a gente fazia que chegar 15 minutos antes, para quê? Quando a gente chegasse aqui, a pessoa de baixo não virava tiro ao pato, porque senão os dois... Só que dessa vez foi diferente. Então o Rodrigo marcou 8 horas, todo mundo entrando. E o Rodrigo, quando deu o sinal que era o helicóptero passando pela nossa cabeça, saiu que nem uma bala. E a gente saindo também, correndo pra caramba, só que tinha óleo na pista, e a gente querendo chegar mais rápido lá para não deixar ele na furada lá. E ele com a gana de chegar com o pessoal de baixo, e uma corrida de ganso. Pô, foi uma loucura aquela ali, cara. Aí, mas quando nós chegamos, e eu cheguei em cima, e o Rodrigo já chegou no coração do negócio, ligou logo pro secretário, pro chefe na época, ó, tomamos, porque lá era o coração do negócio. Então foi uma corrida. E eu tive dois casos. A primeira entrevista do Alemão foi minha. Foi via internet, que não tinha. Foi uma emissora que fez, me pegou lá em cima e me jogou pro mundo todo. Eu já passando pro mundo todo, sem até o governador, quem falar. E depois dali, o primeiro beco que eu peguei uma casa abandonada, que eu peguei 1 tonelada de maconha, uma bandeira do Brasil e uma bandeira de um time carioca, que eu prefiro nem falar o nome, que não é muito bom. Peguei essa bandeira do Brasil, andei com o colega da Core, que já faleceu, o Damião, subimos na parte mais alta e estiquei. Quando eu estiquei, tinha imprensa lá, começou a tirar foto. Aquela foto, é isso que eu falo, que a primeira bandeira que foi posta foi essa aí, foi a minha. Não foi essa do helicóptero, não. Tá? A progressão foi tão rápida. E a outra bandeira do outro time sumiu. Isso aí foi... A progressão foi tão rápida que, ó, nesse mesmo local, que foi a Joaquim de Queiroz, para chegar lá no areal, que o secretário falou que a outra equipe, há um ano antes, né, levou 3 horas. Nesse dia, nós levamos entre 15 e 20 minutos. Imagina a gente subindo para tentar dar respaldo para esses caras lá embaixo e esses caras voando que nem doido lá embaixo para chegar no objetivo. Primeiro que essa parte da bandeira, a bandeira foi levada para o local, não estava no local. Alguém levou para o local e embuchou a bandeira lá desse time que é o maior do mundo. Em segundo lugar, primeiro foi isso. Tenho certeza que ele não colocou porque ele sabia que a investigação ia mostrar aquele que levou. Essa bandeira aí, segundo, eu não vou falar o local que foi para essa bandeira para não brigar com uma galera, mas... O local não foi muito agradável, não. Quando você pergunta do que mais... Eu vou trocar um pouquinho o foco dessa questão do... Porque eles estavam lá, então eles têm histórias do local. Eu acho que o que mais me marcou foi o apoio da população. Carente, pobre, aplaudindo a polícia, informando. Olha, eles guardam armas ali, eles faziam isso. Vai naquela casa ali que é o esconderijo. Eu acho que... Quando eu falei um pouquinho antes do resgate disso, para mim, o que me marca
na época da ocupação era essa felicidade deles. E quando eu vejo hoje roubarem esse direito dele, calarem eles, defendendo o direito do traficante, dizendo que esse aí não teve oportunidade, é isso que me irrita, mas também é isso que me motiva a acreditar que a Cidade Integrada vai dar certo. É por eles. Quem viveu, quem passou ali, quem já foi num beco, quem já bebeu água de garrafa da suquita que uma velhinha te dá, sabe o que eu estou falando. Eles não gostam do traficante, eles não querem os criminosos lá, e a nossa função é tirar os traficantes lá e não fazer acordo para que haja uma liderança que necessite falar com o traficante, com o Estado, e aí se fortaleça na comunidade. Então, é livrar esse pessoal desses criminosos. Eu acho que essa é o que marca para mim o Alemão. A população aplaudindo e nos informando onde eram os esconderijos. O olhar era pedido de socorro. Você olhava para as pessoas, a pessoa olhava com aquele olhar assim, pedindo, vem, mas não podia falar. E a própria população na época acreditou realmente que a gente ficou lá, assim, depois da tomada a gente sempre ia lá e as pessoas chamavam a gente para almoçar, para tomar café. Barzinho, pô, a gente passava, os caras oferecendo tudo lá pra gente. Pô. Aí você percebe essa mudança de comportamento no decorrer dos dias. No primeiro dia tá todo mundo assustado, porque é uma coisa nova. Aí no segundo, do terceiro dia, teve uma oportunidade que eu e Márcio fomos almoçar num botequim, no Beco da Central. A população queria tirar até foto com a gente. Poxa, nunca vi um policial aqui, tipo assim, à vontade, feliz com a nossa presença. Então, realmente... Só quem viveu isso sabe o que eu estou falando. Me irrita muito uma liderança dizer que vai pedir permissão, que vai fazer uma ponte com o Estado. Esse cara nunca vai querer que o traficante saia para lá, senão ele não vale mais nada. Quando um político vem defender o criminoso de uma ação da polícia que reage ao tiro deles. Qual o interesse desse cara defender um traficante? Por que ele não defende quando uma mulher é esquartejada, ele não vem e não pede providências à polícia para prender o traficante? Eu nunca vi. Eles defendem o crime quando a polícia entra. Mas quando o crime faz as barbaridades de matar 3 crianças, esquartejar a namorada e outras coisas, eles não vêm pedir uma providência contra aquele criminoso. Então, assim, para mim é muito claro o uso político e a covardia que eles fazem com essa comunidade. A gente tem aqui no Domingo de Lei um momento que é um momento sem filtro, em que a gente faz umas perguntas mais objetivas, muda um pouco o tom. Uma das minhas perguntas, o Dr. Ronaldo Oliveira já roubou de mim, que era a questão de como é que apareceu aquela bandeira do Brasil ali. Eu ia perguntar se era um momento Ayrton Senna, se já estava guardado ali desde o início para comemoração. Estava abandonada. Até o jornalista entende o que eu estou falando. Mas aí, como essa aí que já não vai rolar, eu vou focar então uma pergunta aqui para o secretário Alan Turnoves, que o senhor já comentou um pouquinho brevemente, mas eu quero focar mais numa questão que é o seguinte: a gente está aqui desde o início falando sobre o sucesso dessa operação. A operação foi um sucesso, quase não teve confronto, grande apreensão, a população abraçando. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que o projeto da UPP não deu certo, apesar da operação ter sido um sucesso. Por que isso aconteceu? Por incompetência dos gestores. Eles nunca entenderam por que estava dando certo. E aí, quando começou a dar errado, eles não tinham como corrigir. Quando a gente invadiu o Alemão, a gente tomou o Alemão, a gente atacou a lavagem de dinheiro. A gente tinha todos eles monitorados. Para onde eles fossem, a gente ia prender sem um único tiro. Então, depois da tomada do Alemão, eles simplesmente acham que uma das polícias, um dos braços do Estado, que era a Polícia Civil, que é a Polícia de Investigação, não era mais necessária. Se afasta a Polícia Civil e enche e sobrecarrega o trabalho da Polícia Militar. Na verdade, foi uma covardia com a Polícia Militar, porque você enche, lota de policiais militares o terreno, mas você tira a informação de quem é o traficante, de se está chegando arma de novo, porque quem faz isso, quem traz essa informação é a investigação. Então você deixa a Polícia Militar às cegas. Então, assim, é como se, hoje em dia, ao invés de se ver tecnologia, você trabalhasse sem o Mossad, sem a KGB, sem a CIA e vivesse novamente a Idade Média, onde o maior exército
é o mais poderoso. Israel, por exemplo, ao invés de ter tecnologia, inteligência, para investigar e entender o que está acontecendo contra o seu território, pega todo o seu exército, dá mãos dadas em volta da fronteira e diz: eu estou seguro. Então, quando você não investe em tecnologia, não investe em inteligência e acredita no quantitativo de homens, é claro que o projeto dali começa a morrer. Só que você assumir o erro, ou pelo menos entender que aquilo era um erro, não aconteceu. Então não tinha como ser corrigido. Bom, esse foi o Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para receber os nossos programas na hora e ficar por dentro de tudo, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos também no Spotify. Muito obrigado, secretário Alan Turnovski, delegados Ronaldo Oliveira, Márcio Braga e Pedro Medina. A gente volta daqui a 15 dias com mais uma operação ou investigação importante da instituição. Um abraço e até lá.